O que trouxe os aposentados até aqui? Boa noite, Vera. Os aposentados e pensionistas vieram participar de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Aposentado, mas decidiram ficar por aqui. A intenção era fazer uma vigília pedindo a derrubada do veto do presidente Lula ao reajuste de cerca de 16% concedido em 2006. Então vamos ver na reportagem como foi esse dia intenso de mobilizações para os cerca de 800 aposentados e pensionistas que passaram o dia protestando aqui na Câmara. Era para ser uma sessão em homenagem ao Dia Nacional dos Aposentados, mas a miséria não se homenageia e nós estamos na miséria, estamos sofrendo. A nossa defasagem é de 67% de 94 até agora 2009. Decididos a ficar aqui o dia todo, eles improvisaram, superando o cansaço da viagem, já que vieram de várias partes do país. Eles até conseguiram impedir o início dos trabalhos no plenário da Câmara. Eles pedem que os parlamentares derrubem o veto do presidente Lula ao aumento de 16,67% concedido em 2006 aos aposentados. Na época, o governo havia dado reajuste apenas para o salário mínimo. O Congresso estendeu o aumento para aposentados e pensionistas, mas o presidente Lula vetou. A nossa perda, justamente na época da vida em que nós mais precisamos, é muito grande. E nós estamos aqui apelando à sensibilidade social dos nossos deputados. Os aposentados prejudicados pelo veto tiveram um aumento de apenas 5% em 2006. Caso o veto seja derrubado, eles terão direito a receber a diferença de cerca de 11% em valores corrigidos. O presidente Michel, por telefone, nos disse: no mês de junho abre a janela e eu coloco em votação o PL número 1, que garante para os aposentados o mesmo percentual dado ao mínimo. Com isso, no dia 8 de julho, nós apreciaríamos os vetos. A intenção dos aposentados e pensionistas era passar a noite aqui, mas como houve o acordo, eles provavelmente vão embora mais cedo. Nós vamos conversar agora com o deputado Kleber Verde, que participou das negociações durante todo o dia. Deputado, a base governista é maioria aqui na casa. O governo tem uma certa resistência, uma grande resistência a essa proposta. O senhor acredita que esse acordo vai realmente ser cumprido? Bem, primeiro é bom dizer que esse momento, esse dia de hoje, foi um momento histórico para a casa, onde os aposentados exercitaram, na verdade, a vigília protelada. Eu acredito que nós, a partir desse momento, desse diálogo que tivemos, a comissão, tanto com o presidente do Senado, como com o presidente da Câmara, o Michel Temer, por telefone, porque não estava na casa, vai nos permitir, obviamente, fazer com que aquilo que foi acordado venha de fato a acontecer. E aí cabe, obviamente, aos deputados que têm a intenção de aprovar essa matéria, que é de importância aos aposentados, fazer o convencimento. Então esse é o momento de que nós possamos discutir com profundidade, buscar o apoio dos senhores deputados e deputadas, e da mesma forma os senhores aposentados que aqui estão, e os aposentados do Brasil inteiro, procurar o seu parlamentar para que ele possa aqui nessa casa nos dar o apoio necessário para votarmos e garantirmos a vitória com a aprovação daquilo que queremos, que é, acima de tudo, o PL 01, acima de tudo, no sentido de garantir a efetividade da correção pretendida aos aposentados. Pois é, o presidente Michel Temer se comprometeu a colocar em votação, antes da apreciação do veto, né, que está marcada para o dia 8 de julho, se comprometeu a colocar em votação justamente esse projeto, né, o projeto 01, que garante um reajuste para os aposentados no mesmo índice que for concedido ao salário mínimo. Até lá, o senhor acredita que vai haver uma janela para essa votação, com a pauta constantemente cheia de medidas provisórias? A interpretação nova que a Casa deu em função do trancamento de pauta, infelizmente, essa lei é uma lei ordinária, o PL 01 é uma lei ordinária, portanto, infelizmente, ela não pode ser votada com a pauta trancada. E aí nós precisamos, obviamente, abrir uma janela para votarmos essa matéria. E aí entendemos que entre o dia 15 e o dia 30 de junho, de acordo com a análise já feita das medidas provisórias que tramitam nessa casa, é possível já se ter essa abertura e há um compromisso do presidente Michel em colocar essa matéria em votação. E aí cabe, como eu disse, aos deputados, senadores e aposentados buscar o apoio devido na casa, no sentido de poder fazer a apreciação e a aprovação. Porque a garantia da inclusão dela na pauta não quer dizer que nós vamos obter
ter um resultado satisfatório. Por isso, a importância dos deputados comprometidos com a causa, estarem enganjados mais do que nunca na questão da busca dos parlamentares para fazer, junto conosco, o coro necessário e o apoio necessário para que nós possamos obter a aprovação e aí garantir aquilo que nós queremos, que é uma política de recomposição do salário de forma permanente. Porque a aprovação, por exemplo, do veto por conta da casa, ela apenas vai trazer uma correção de 16,67% que foi vetado pelo governo. E o PL 01, ele traz uma política permanente de correção, ou seja, a correção que vai ser dada ao mínimo será dada também aos aposentados e pensionistas que recebam acima do mínimo. Portanto, para nós, nesse momento, é muito mais importante votar e aprovar o PL 01, porque trata de uma garantia de uma correção permanente para todos os aposentados e pensionistas brasileiros. Deputado, boa noite. Boa noite. Deputado, a gente já trabalha hoje com uma previdência em déficit. Vamos falar a longo prazo, né? Soma-se isso o envelhecimento da população. O senhor acredita que para que as contas fechem no futuro, existe alguma possibilidade ou alguma outra saída que não passe pelo aumento da contribuição, que é uma medida impopular? Eu acredito que basta o governo tratar a Previdência exatamente como ela é. Ou seja, as isenções que é dada. Nós temos que deixar de fazer essas isenções e elas vêm recaindo sobre os cofres da Previdência. Da mesma forma, nós temos outras situações como por exemplo o pagamento de benefícios assistenciais e benefício rural, que recai sobre também a Previdência Social. Nós temos que colocar isso de forma separada. Então, do nosso entendimento, há estudos já comprovados de que a Previdência ela é superavitária, sim. Há condições, sim, de poder garantir essas correções para garantia do benefício do nosso aposentado. E o que nós entendemos é que não se pode tirar benefício mais dos trabalhadores, nem tampouco dos aposentados. Nós temos que, nesse momento, fazer um gesto e entendendo que há um compromisso e há, na verdade, já um clamor por parte do aposentado e, acima de tudo, há sim, aqui nessa casa, já o anseio necessário para que nós possamos garantir essa aprovação. O que eu entendo é que o Senado fez a sua parte, aprovando projetos importantes para os aposentados, e agora cabe à Câmara. Eu tenho certeza que os nossos pares hão de avaliar com muita prioridade essa questão do aposentado e fazer valer o seu direito, garantindo assim, efetivamente, a aprovação desse projeto tão importante para aposentados e pensionistas. Deputado, falando um pouquinho então de negociação política, é possível mesmo que o governo negocie então um abrandamento, como a gente tem ouvido falar, um abrandamento no fator previdenciário em troca de uma manutenção do veto, para evitar esse baque imediato e grande na Previdência? Isso seria interessante para os aposentados? As duas situações são importantes. Nós não podemos prescindir do fator previdenciário, porque ele afeta diretamente o trabalhador que vai buscar aposentadoria por tempo de contribuição. O homem, por exemplo, chega a perder quase 30% do seu benefício no ato da concessão. A mulher é um pouco mais grave, quase 40%. O fator previdenciário, ele atinge 6% apenas dos benefícios hoje concedidos pelo INSS. Portanto, a extinção do fator não causa maiores danos aos cofres públicos. Portanto, entendemos que acabar com ele é importante, porque além de aplicar o fator e ter esse prejuízo, as correções que não são aplicadas de forma igualitária, que é dada ao mínimo e a quem ganha acima do mínimo, prejudicam enormemente o aposentado. Portanto, entendemos que o fim do fator previdenciário é algo que nós não podemos prescindir, e a correção são dois pontos importantes, e voltar ao que era antes, ou seja, aplicar a mesma correção que é dada ao mínimo para quem ganha acima do mínimo é fundamental. Nós não podemos abrir mão nem do fim do fator previdenciário, tampouco da aprovação do PL 01, que vai fazer uma política de adequação e de correção dos salários que ao longo dos anos vem perdendo, obviamente, o aposentado o poder de compra. Basta se dizer que aposentados que se aposentaram ganhando, por exemplo, 10 salários mínimos, hoje estão com 3 salários mínimos. Isso é uma realidade que vive o povo brasileiro, o aposentado brasileiro, e é essa realidade que nós precisamos mudar, e só vamos poder mudar essa realidade aprovando o PL 01, que vai fazer uma política permanente de correção, ajustando aí a correção ao mínimo e para quem ganha acima do mínimo. Portanto, entendemos que são duas situações, são dois projetos extremamente importantes, necessários, para que nós possamos, de fato, fazer a garantia da sua aprovação. Um é extinguindo o fator e o outro garantindo a correção das aposentadorias e pensões com a aprovação do PL 01. Obrigada, deputado Kleber Verde, pela sua participação aqui com a gente. E lembrando, Vera, que já havia sido feito um acordo no início deste mês para a votação, apreciação desse veto amanhã, na terça-feira, dia 26. Mas a nova líder do governo, a senadora Ideli Salvati, pediu o adiamento da votação e por isso que esse acordo não foi cumprido. Nós vamos tratar de outros detalhes das reivindicações dos aposentados aqui na Câmara daqui a pouco, aqui no Jornal. Vera. Obrigada, Ariadne. Até já.